tanto do Executivo, também os servidores do Legislativo e a todos os vereadores aqui presentes nesta noite. Daremos início a mais uma sessão. Com a graça de Deus e sua divina proteção, declaro aberta esta sessão ordinária do dia 17 de novembro de 2025, exatamente às 20 horas e 25 minutos. Convido a todos para que se levantem para que o vereador Márcio Vieira da Silva possa fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 10, texto hebraico. Senhor, por que ficais tão longe? Por que vós ocultais na hora de angústia? Enquanto os ímpios se enchem de orgulho, é vexado os infelizes. Com as tribulações que aquele trombou, o pecador se gloria até de sua cupidez. O cobiçou, blasfema e despreza a Deus. Em sua arrogância, o ímpio diz: não há castigo, Deus não existe, e tudo é só o que ele pensa. Em todos os tempos prosperará o curso de sua vida. Vós, juízos, estáis acima de seu alcance, quando os seus adversários os desprezais. Palavra do Senhor. Dando continuidade, peço desculpa também às pessoas que estão nos assistindo através da live, pela página da Câmara, pelo atraso da sessão, do início. Vamos passando agora para o expediente. Única votação da ata da sessão anterior. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Leitura da indicação número 093/2025. Leitura da indicação número 094/2025. Leitura do projeto de lei número 054/2025. Leitura da recomendação administrativa número 02/2025 do Ministério Público do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná. Indicação: o vereador que esta subscreve no uso de suas atribuições regimentais, vem à presença dos nobres vereadores, após ouvido o plenário, fazer a seguinte indicação. Solicito, com o apoio dos nobres vereadores, para que o chefe do Poder Executivo realize um tapa-buraco e recape asfáltico nas ruas Paraná, Virgínia Elias Pereira, Sebastião Rosa, Rio de Janeiro e Rua Francisco Aleixo, no distrito de Bentópolis. O pedido tem por objetivo a melhora das ruas do distrito, mantendo sua preservação. Guaraci, 14 de novembro de 2025, Wesley Giovanni Gobo, vereador autor. Indicação: o vereador que esta subscreve no uso de suas atribuições regimentais, vem à presença dos nobres vereadores, após ouvido o plenário, fazer a seguinte indicação. Solicito, com o apoio dos nobres vereadores, para que o chefe do Poder Executivo realize a aquisição e instalação de ar-condicionado para o centro comunitário no distrito de Bentópolis. Guaraci, 14 de novembro de 2025, Ronaldo Vladimir Moreira, vereador autor. Aqui no projeto de lei 054, vou ler só a súmula, que é um projeto padrão, para que a prefeitura possa continuar fazendo parte
um consórcio aqui de saúde para aquisição de medicamentos, tá? Então, o projeto de lei é o 054 de 2025, a súmula retifica o protocolo de intenções firmado entre o Estado do Paraná e os municípios do Estado do Paraná, subscritores, com a finalidade de formalizar a constituição e adequação do consórcio Intergestores Paraná Saúde, CIPES, aos termos do regimento previsto na Lei Federal 11.107 de 2005 e suas regulamentações, voltado ao desenvolvimento de ações na área de assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. Agora eu vou fazer a leitura da recomendação administrativa 02, um pouco longo, tá, pessoal? Recomendação administrativa 02 de 2025 do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná. O Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, pelo seu Procurador-Geral, no exercício de suas atribuições consignadas nos artigos 127, 129, inciso 2, 4 e 9, e 130 da Constituição da República, nos artigos 149, inciso 1, 150, inciso 1, da Lei Complementar Estadual 113 de 2005, no artigo 7º, 1 do Regimento Interno do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, bem como no artigo 15 da Resolução 02 de 2011 do Conselho Superior do Ministério Público de Contas e artigos 21 e seguintes da Instrução de Serviço número 71 de 2021, alterada pela Instrução de Serviço número 75 de 2024. Considerando que o regime de precatórios está disciplinado na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 100, que estabelece a obrigação do pagamento de débitos da Fazenda Pública em virtude de decisão transitada em julgado, decisão judicial transitada em julgado, e que esses débitos devem ser incluídos na ordem cronológica de apresentação para pagamentos, com as consequentes dotações orçamentárias na Lei Orçamentária Anual, LOA, de cada ente da federação, respeitando a prioridade dos créditos de natureza alimentícia, conforme os parágrafos 1º e 2º do mencionado artigo. Considerando que, consoante artigo 85, parágrafos 1º e 4º da Resolução 303 de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, os tribunais de justiça encaminharão até o dia 31 de março de cada ano as informações necessárias à consolidação dos dados referentes à situação dos precatórios sob sua responsabilidade por ente devedor. Considerando que o parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição Federal, na redação anterior à Emenda Constitucional 135 de 2025, promulgada em setembro de 2025, dispunha sobre a obrigatória inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até dia 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente, considerando, portanto, que os projetos de LDO e LOA a serem apreciados e votados em 2025, com vigência em 2026, deverão ser considerados os precatórios apresentados até o dia 2 de 4 de 2025, com a previsão de pagamento até o final do exercício de 2026. Considerando que a nova data da apresentação de precatórios fixados na Emenda Constitucional 136 de 2025, 1º de fevereiro, somente será aplicada na elaboração da LDO e da LOA com vigências a partir de 2027, considerando que também haverá adequada previsão orçamentária para a quitação das decisões judiciais que se caracterizam como obrigações de pequeno valor, objeto de RPV, requisição de pequeno valor. Considerando que o parágrafo
27, inciso 2, 3, 4 do artigo 100 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 136 de 2025, estabelece que o presidente do tribunal local determinará o sequestro até o limite do valor devido das contas municipais, estaduais ou distrital do ente federativo inadimplente para fins de pagamento de precatório, ficando o ente omisso impedido de receber transferências voluntárias e respondendo o governador do Estado ou do Distrito Federal ou o prefeito municipal inadimplente na forma da legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa. Considerando o artigo 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, estabelece que, para efeito do que dispõe o parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal e o artigo 78 do ADCT, serão considerados de pequeno valor até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, o valor ou obrigação consignados em precatório judicial que tenha por valor igual ou inferior a 30 salários mínimos perante a Fazenda dos municípios. Considerando que o artigo 101 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional 62 de 2009 e modificada pelas Emendas Constitucionais 94 de 2016, 99 de 2017 e 109 de 2021, estabelece um regime especial de pagamentos para os estados, Distrito Federal e municípios que estavam em mora no pagamento de seus precatórios em 25 de março de 2015, considerando que o regime especial de pagamentos precatórios autoriza os entes federativos a destinarem percentual mínimo de receita corrente líquida ao pagamento destes requisitórios e que a Emenda Constitucional número 136 de 2025, em seu artigo 7º, dispensou, a partir da data da publicação, da promulgação, 9 de 9 de 2025, a necessidade de quitação dos débitos no prazo em que se refere o artigo 101 do ADCT, considerando que os municípios que não aderirem ao regime especial de pagamento de precatórios previsto no artigo 105 do ADCT estão obrigados a incluir na LOA a ser aprovada em 2025 para a vigência de 2026 a integralidade dos montantes devidos a títulos de precatórios judiciais apresentados até o dia 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício de 2026, conforme disposto no parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição Federal, na redação anterior da Emenda Constitucional 136 de 2025. Considerando que o Ministério Público de Contas tem o dever constitucional de velar pela fiel observância das normas constitucionais, legais e regulamentares que regem a aplicação dos recursos públicos, especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações dos Estados relacionados aos precatórios, visando assegurar o respeito à ordem cronológica e a prioridade nos pagamentos precatórios alimentares e preferenciais, considerando que o princípio da eficiência previsto no artigo 37 da Constituição Federal exige que a administração pública promova a gestão dos recursos financeiros de forma a garantir o adimplemento das obrigações impostas judicialmente de maneira célere e eficaz, prevenindo a acumulação de débitos que possam prejudicar o equilíbrio fiscal dos entes federativos e comprometer direito dos credores. Considerando o princípio da moralidade administrativa, igualmente consagrada no artigo 37 da Constituição, impõe que a gestão dos precatórios se dê de maneira ética e transparente, evitando favorecimentos indevidos e assegurando que os pagamentos sigam rigorosamente a ordem de apresentação e os critérios constitucionais de prioridade, considerando a necessidade de observar e aplicar adequadamente as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000, que exige planejamento e transparência na gestão das finanças públicas,
bem como o respeito aos limites das despesas e endividamento, o que inclui as obrigações decorrentes dos precatórios para evitar o comprometimento do equilíbrio fiscal. Considerando que o disposto no artigo 10 da Lei de Responsabilidade Fiscal determina que a execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais por meio de sistemas de contabilidade e administração financeira, para fins de observância da ordem cronológica determinada no artigo 100 da Constituição Federal, considerando que o disposto no parágrafo 7º do artigo 30 da Lei de Responsabilidade Fiscal determina a inclusão na dívida consolidada dos precatórios não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos para fins de aplicação de limites, considerando que o disposto no artigo 67 da Lei Federal número 4.320 de 64 determina que sejam os pagamentos devidos da Fazenda Pública em virtude de sentença judicial realizada na ordem de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, sendo proibida a designação de casos ou pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim, de sorte que é necessário haver prévia dotação orçamentária suficiente para a satisfação integral de todos os pagamentos que devam ser realizados em 2026. Considerando que os tribunais de contas têm atribuição de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos e o cumprimento das obrigações judiciais pelos entes públicos, podendo recomendar medidas corretivas e sancionar gestores que se omitam no pagamento regular de precatórios ou descumpram as normas constitucionais, considerando que a correta execução dos regimes de precatórios, tanto o regime geral previsto na Constituição Federal quanto o regime especial previsto no ADCT, contribuem para a efetividade da justiça e o respeito aos direitos dos cidadãos, considerando que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná disponibiliza no endereço eletrônico www.tjpr.jus.br/precatórios todas as informações necessárias para a correta aferição dos valores devidos pelos municípios paranaenses a título de precatórios judiciais, cujo montante deverá ser incluído nas dotações orçamentárias correspondentes no projeto de lei orçamentária anual a ser votado no exercício de 2025 para a vigência do exercício de 2026, bem como legislação correlata que se encontra acessível no endereço eletrônico www.tjpr.jus.br/legislação precatórios. Considerando o teor do relatório de análises técnicas 004/2025, publicado pelo Ministério Público de Contas do Estado do Paraná em 22 de setembro de 2025, que apresenta um estudo sobre a gestão do controle e pagamentos dos precatórios judiciais por parte dos poderes executivos e legislativos municipais do Estado do Paraná no ano de 2025 e evidencia fragilidades e inconsistências na administração dos requisitórios municipais, cujas correções podem contribuir significativamente para a otimização do planejamento orçamentário, para a agilidade dos pagamentos e para a melhor transparência e do controle, e, considerando que a não observação dos preceitos constitucionais e legais referidos nessa recomendação, assim como o seu não atendimento, além de caracterizar ato tipificado no Decreto-Lei 201/1967, pode redundar em responsabilização dos agentes públicos mediante a apresentação e ou tomadas de contas extraordinárias a ser proposto perante o Tribunal de Contas do Estado. Recomenda-se aos gestores públicos municipais e às autoridades responsáveis pela gestão dos precatórios no âmbito dos municípios do Estado do Paraná, bem como aos integrantes dos parlamentos municipais responsáveis pela aprovação das leis orçamentárias, em especial
LDO 2026 e LOA 2026, que observem rigorosamente as normas constitucionais, infraconstitucionais e regulamentares aplicáveis ao regime de precatórios, adotando todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento integral das decisões judiciais, a regularidade nos pagamentos e a preservação da ordem cronológica em respeito aos princípios da moralidade, eficiência e transparência na administração pública e, em especial, 1. Ao prefeito municipal. 1. Providenciar a relação dos precatórios em regime geral, em arquivo Excel, contendo a ordem, sequência cronológica, número do processo, data da protocolização na prefeitura, o nome do beneficiário e o valor do precatório. 2. Contemplar na proposta de lei orçamentária de 2026 a ser encaminhada ou já encaminhada à Câmara Municipal a totalidade dos precatórios de natureza geral que deverão ser pagos no exercício de 2026, bem como das obrigações decorrentes das requisições de pequeno valor, RPV. 3. Encaminhar a este Ministério Público de Contas, no prazo de 30 dias, após a publicação da lei orçamentária, para o e-mail a relação de precatórios citados no item 1 e a lei orçamentária anual de 2026, cujo formato de arquivo permita pesquisa textual, com indicação de páginas e realce do item que contempla a totalidade dos precatórios de regime geral e demais obrigações decorrentes de requisições de pequeno valor, RPV. 3. Ao Procurador-Geral do Município e ao Controlador Interno do Município. 1. Considerando as particularidades de suas respectivas atuações, prestar a devida assistência ao chefe do Poder Executivo, informando-lhe eventuais causas suspensivas ou interruptivas dos pagamentos, bem como cientificar a exatidão das dotações orçamentárias correspondentes, como suficientes ao pagamento de precatórios e obrigações decorrentes de requisição de pequeno valor, RPV. 3. Ao presidente e aos membros de comissões de orçamento e finanças ou congêneres. 1. Fazer em seus pareceres, em item específico, a análise pormenorizada dos valores totais dos precatórios de regime geral, com os valores constantes da proposta de lei orçamentária, destacando a sua suficiência ou sua insuficiência quanto a seu integral cumprimento. 2. Aferir em seus pareceres se houve adequada previsão orçamentária para fazer frente às obrigações decorrentes de requisições de pequeno valor, RPV. 3. Disponibilizar o parecer sobre a proposta de lei orçamentária no portal da Câmara, na internet, em até 5 dias após a aprovação do mesmo pela comissão, cujo formato de arquivo permita pesquisa textual. 4. 1. Presidente da Câmara. Presidente da Câmara Municipal. 1. Incluir em pauta a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2026, apenas se contemplar a totalidade dos créditos necessários para o pagamento de precatórios de regime geral e obrigações decorrentes de requisição de pequeno valor, RPV, retificando tal ato através de certidão. 2. Instruir o processo legislativo de análise da proposta da lei orçamentária com relação integral de todos os precatórios de regime geral do município, contendo ordem cronológica, número do processo e os valores respectivos, confirmando tal ato através de certidão. 3. Disponibilizar esta recomendação administrativa em sua íntegra aos demais vereadores, bem como incluir em seu portal na internet, além de fazer sua leitura na próxima sessão ordinária. 4. Encaminhar a esse Ministério Público de Contas, no prazo de 5 dias, após a inclusão de pauta de proposta de lei orçamentária para o e-mail aqui, 4.1. Comprovação por meio de certidão de cópia desta recomendação administrativa foi disponibilizada
para todos os servidores. 4.2. Comprovação por meio de link da inclusão desta recomendação administrativa no portal da Câmara Municipal na internet, disponibilizando no corpo de e-mail ou em certidão cujo formato do arquivo permita pesquisa textual. 4.3. Comprovação por meio de certidões de que esta recomendação administrativa foi lida em sessão ordinária logo após o seu recebimento. 4.4. Comprovação da publicação no portal da Câmara Municipal na internet do parecer da Comissão de Orçamentos e Finanças ou congênere, através de link disponibilizado no corpo do e-mail ou certidão cujo formato do arquivo permita pesquisa textual. 5. Ao prefeito municipal, ao presidente e membros de comissões de orçamento e finanças ou congênere, ao presidente da Câmara Municipal, aos vereadores e aos servidores municipais envolvidos. 1. Manter sigilo absoluto das informações pessoais de credores de precatórios de quaisquer espécie, inclusive de valores a serem recebidos, tomando as providências necessárias para evitar a exposição de tais credores. 2. Observe estritamente o disposto na Lei 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Publique-se. Curitiba, 10 de novembro de 2025, Gabriel Gui Leger, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Passando agora para a ordem do dia. Única votação da indicação número 093/2025. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado. Única votação da indicação número 094/2025. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado. Primeira votação do projeto legislativo número 05 de 2025. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto reprovado por 5-3. Única votação do projeto de lei do legislativo número 06/2025. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto reprovado por 6-2. 5-2. 6-2. Passamos agora para as comunicações parlamentares. Com a palavra o vereador Márcio Vieira da Silva. Senhor presidente, nobres vereadores, servidores públicos, secretário Alex, funcionários da Câmara, pessoa que nos assiste pela página da Câmara, meu boa noite. Em relação às indicações, a gente foi tudo favorável, bem vista do Giovanni, a do Ronaldo, é um pedido da população, eles fazem, e a gente traz a essa casa. Em relação aos projetos que eu fui contra, não que eu sou contra os funcionários, a gente foi analisando tudo, a gente teve uma conversa até com o executivo, a gente acha que seja justo que seja dado não só para os funcionários da Câmara, a gente sabe que é 2 poderes, mas a gente acha justo que seja compartilhado com os funcionários municipais também. Tanto da questão do Vale Alimentação e quanto a questão das diárias. Porque não é bem justo que essa casa receba uma diária de R$500 e os funcionários recebam uma diária de 350, até mesmo o executivo. Em conversa com o prefeito, eu acredito que eu, o vereador Dinaldo, o Nena, Rômulo e o Giovanni, levamos essa questão a ele também, que a gente queria que fosse repassado a todos os servidores. Ele só nos pediu que fechasse o ano, para ele ver como que estaria a questão do orçamento, para que seria tomado para o ano que vem, para ver que se a gente conseguisse reajustar nesse valor, ou até mais, né? Quem sabe seria bom, porque a gente sabe mesmo que a diária está no valor baixo e a questão do Vale Alimentação também está bem defasada. É só quem viaja, né, vereador Rinaldo, sabe como que funciona as coisas na realidade do dia a dia. Essas são minhas palavras, meu boa noite. Dando continuidade, com a palavra o vereador Wesley Giovanni Gobo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, o secretário. Boa noite às pessoas que estão aqui. Boa noite à equipe da Câmara. Boa noite às pessoas que nos assistem em sua residência. Sou favorável aí a esses projetos. Sou favorável à indicação. Tudo que for favorável ao município, que eu vejo que tem possibilidade, que nós possamos conquistar, eu vou ser favorável. Como o vereador Márcio comentou, a gente não está aqui para fazer picuinha, para fazer o legislativo, discutir ou pegar ranço, raiva da Câmara, aqui do Legislativo. Não é essa a ideia. Nós estamos aqui dando um pontapé inicial, vamos dizer. É um pontapé inicial para quê? Lá, como o vereador Márcio comentou, o que o Márcio já citou aqui, foi lá, conversou com o prefeito, tivemos lá uma conversa com ele referente a esse aumento também lá. E ele nos passou que nesse momento lá não tem condição. Só que nós temos que começar de alguma forma. Ou o prefeito começa lá e nós acompanhamos, ou nós começamos aqui e ele acompanha. Alguém tem que começar. Nós começamos, tentamos começar. Viram que é difícil, porque falar de um aumento, e não é um aumento, merecem. Vocês sabem que isso, qualquer um dos dois projetos, do 05 ou do 06, merece ter esse aumento no valor. Por quê? É pouco na alimentação, e também na diária lá, para viagem, também é pouco. Então a gente tenta amenizar. Nas comissões, o parecer nosso é técnico. Nas comissões, aqui sim, aqui nós podemos falar, esbravejar, politicamente aqui é politicamente. Lá dentro, na sessão, onde está reunido o presidente, o relator e o membro, lá é técnico. Lá eu não tenho que pensar no voto. Lá eu não tenho que pensar se eu vou agradar ou não. Se eu desagradar, é para poder, eu estou vendo o que a lei está me pedindo, o que a lei está falando ali, mostrando. Eu não vou contra ela. Eu tenho, sim, adequar para todos ficarem, para todos receberem. Então a gente não vem aqui discutir, estão deixando o executivo de fora. Não é essa a ideia, não é. Com certeza, quem me conhece sabe que nós vamos brigar por isso, por esse valor, um valor melhor para vocês, ou para casa, diária. A gente está atrás. A nossa ideia é melhorar. Nas comissões, quando eu falo técnica, porque a gente foi atrás, nós olhamos, pesquisamos, fomos lá na lei de diárias, está lá, tudo bate. Agora estou falando aqui do município, do legislativo. Essa lei, ela bate, ela está de acordo. Nós não estamos extrapolando em nada o que a lei está pedindo. Pode ser feito desde que haja um projeto, desde que ela esteja em lei. Nós podemos dar essa diferença. Não é uma diferença de R$600, não é isso. É uma diferença de R$300, R$350, que vai para 600. Então, no que eu busquei lá, ela exige uma previsão orçamentária, tem uma previsão orçamentária na lei, ela não haja vedação expressa, uma proibição, ela não fala de proibição, não seja violado nenhum limite da lei de responsabilidade fiscal, lá na lei LRF 101 de 2000. Fui lá olhar, vim aqui, conversei com o pessoal, conversei fora,
Nós procuramos também um entendimento fora, porque falar que eu entendo de tudo, não entendo. A gente busca fora como é essa situação da saúde. Eu liguei para algumas pessoas, porque a gente não tem um entendimento. Eu preciso do auxílio de vocês. Qualquer um aqui precisa do auxílio de vocês, precisa de uma orientação. E nós buscamos isso. Então a gente tá vendo essa situação, não passou. Infelizmente a gente tenta melhorar, porque melhorando aqui era um passo para a gente conversar com o prefeito e falar, ó, lá a gente conseguiu. Aqui, se a gente começar a planejar uma situação para frente, e o prefeito chegar para nós e falar assim, ó, esse ano, como ele chegou e comentou, esse ano eu não posso, esse ano a gente veio com uma carga, e não estou falando de política da última gestão, não quero entrar nesse mérito, isso vem de antes, bem antes, vem vindo se arrastando. Chegou na nossa mão agora, chegou a essa situação na nossa. Alguém tem que dar a cara a tapa. Se você lá fora vão falar mal, digo assim, não é falar mal, mas falar assim, ô Giovanni, você pisou na bola. Eu falei, mas por quê? Porque você votou a favor. Eu votei a favor de 5 pessoas pro legislativo. Amanhã ou depois, eu vou votar a favor de 370, porque eu quero incluir o PSS, eu quero incluir o pessoal lá da... Me fugiu lá dos menores lá. Conselho Tutelar, exato, obrigado. Do Conselho Tutelar, quero incluir eles, porque também tem direito. Então a gente está buscando, mas passos lentos. Infelizmente, nós não conseguimos do dia para a noite. Essa lei, se passa, estou agora voltando de novo aqui, se passa, eles não vão receber já o ano que vem. E ele passou a lei, vão receber R$600 agora. Vai passar esse ano, aí eles entram, começa, é só um ano após ser firmado. Passou um ano, aí conta mais um ano para poder receber. Então são 2 anos que vem essa. Então a gente fez tudo isso pensando, e lá na frente, daqui 2 anos, já ia estar defasado. Aí pensamos também em vocês lá. Tudo que a gente comenta aqui não é referente a prejudicar, certo? Não é referente a prejudicar. Nossa ideia é sempre auxiliar. Do consórcio, eu não sabia nada, li, são 68 páginas, eu li as 68. Quando você chega no final, você já não está entendendo mais nada. Liguei para o secretário, conversei com o secretário, para ele me dar um direcionamento, para ele me dar uma luz, vamos dizer assim, me explicou, para eu poder estar aqui hoje falando alguma coisa. Então, como o vereador Ronaldo, um pouquinho antes da sessão, falou que a conversa já tinha falado, eu falei, não, tudo bem, já foi comentado, sem problema nenhum. Só que isso tem que chegar também para o prefeito lá. Esse assunto a gente tem que ir lá conversar com ele. Então, todos aqui, têm autonomia para ir lá conversar com o prefeito. A porta lá é aberta, a porta do gabinete dele. Ele conversa com todos. A nossa ideia Vereador, é melhorar. Mais um minuto. Quero me solidarizar com as famílias enlutadas também hoje, né? É uma noite complicada, foi uma noite complicada para as famílias. Meus sentimentos a todas as famílias. Também quero aproveitar que uma situação lá em Bentópolis, lá agora nós mandamos um ofício, conversamos não vou citar nomes das empresas, conversamos com as empresas de telefonia. Das que conversamos, mandamos ofício,
Ligamos e eu obtive resposta de uma. Ela já fez o acompanhamento lá nos terrenos que ela queria, já conseguiu um terreno e já está fazendo a torre. Então, conseguimos uma empresa, a TIM, essa daí, ó, eu posso falar porque ela que conseguiu mesmo lá, e está montando uma torre lá em Bentópolis. Então, meu agradecimento é a TIM, que respondeu, porque as outras não deram atenção. Também, no corte de árvore, lá em Bentópolis, eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado, senão o presidente fica bravo comigo. Dando continuidade com a palavra, o vereador Rômulo Adriano Buzignani. Senhor presidente, meu boa noite. Nobres vereadores, boa noite. Pessoal que nos acompanha presencial, secretário Alex, pessoal aqui da Câmara, servidores públicos, meu boa noite. Pessoal que nos assiste pela transmissão do Facebook, meu boa noite. Bom, eu vou começar pela lei do Vale Alimentação. Eu trabalhei contra, eu fiz campanha contra, eu conversei com todos os vereadores da oposição, à exceção do vereador Rinaldo, porque eu não acho justo, nós temos orçamento, só que a Câmara Municipal ela não produz riqueza, a Câmara não recolhe tributo, a Câmara trabalha aliado à administração pública do Executivo. Nós não podemos dar 2 aumentos aos senhores, porque nós já fizemos isso lá atrás. Nós demos a reposição da inflação em mais cerca de 30%. Quando os senhores criaram uma função gratificada para um servidor da casa, que entrou em contato comigo, é legítimo, vamos apoiar. Apoiei esse aumento. Iria apoiar a proposta inicial, que seria do auxílio saúde. Propus para o presidente, fazemos uma cotação para a contratação de seguro-saúde para os senhores. O que eu não posso aceitar é a gente dar 2 aumentos no mesmo ano, com o mesmo fundamento. Aumentar o vale alimentação do pessoal que já ganha 250, que eu concordo que é pouco. Eu sou servidor público e eu quero valorizar, eu quero ser valorizado e eu penso em valorizar também. Só que a forma como que foi feito foi errada. Essa reunião que nós fizemos anterior a essa votação, deveria ser feito anterior, na presença de todo mundo. Nós deveríamos ter trocado uma ideia, ter discutido e cada um ter exposto suas razões e quem sabe chegarmos a um meio termo, ou quem sabe pensarmos em melhorar esse vale alimentação no próximo ano. A forma que ficou apresentada eu não gostei, e sim, eu trabalhei sim, eu postei sim, eu não sou favorável a criar esse abismo, eu falei sim em injustiça, eu falei sim que não há justa causa. Por quê? Porque somos 5 servidores, mas esses 5 servidores representam 100% da Câmara. Então, esse 100% da Câmara não pode ganhar 3 vezes mais do que ganha os servidores do Executivo. Infelizmente, todo mundo sabe que o Executivo não tem condição de repassar esse aumento. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou pôr uma corda no pescoço do prefeito, exigir que esses servidores, que são a maioria absoluta, cobrem do prefeito um valor de vale alimentação que ele não tem condição de fazer. Tanto não tem hoje como não tinha antigamente, porque o valor é esse que está aí, R$201. Não tenho absolutamente nenhum problema com nenhum servidor, eu admiro, todos trabalham muito bem, tenho uma proximidade maior com o contador e com o Alisson e com o Iago, que eu acabo conversando mais. Só que nesse momento não dava para fazer, não dava. E eu trabalhei sim, trabalhei para que isso não fosse aprovado, pelo menos não agora. E eu parabenizo o pessoal da oposição que se juntou à nossa ideia, que ouviu principalmente esse pessoal que está aqui, porque todos os vereadores receberam cobrança. Independente de ser meu eleitor ou não, o pessoal perguntou, Romulo, isso aí não pode passar por quê? Porque é injusto. E eu penso muito na função que nós vereadores exercemos. E eu não posso criar uma situação que seria extremamente discriminatória. Por mais que nosso orçamento é próprio, por mais que sobre dinheiro, por mais que esse dinheiro retorne para o Executivo investir da forma que ele quiser. Gostaria também que fosse direcionado esse retorno do dinheiro, mas não é, e nós sabemos disso. Então, por esse motivo, eu fiz o que eu pude para não aprovar esse projeto. Com relação ao projeto das diárias, até acho que o valor de R$500 é justo, mas no mérito aqui da questão, quando eu estava lendo a lei, hoje a competência para decidir sobre as diárias aqui da nossa casa é da mesa diretora. Somos 4 funcionários. Esse projeto de lei,
ele aumenta o valor das diárias e ele cria uma nova regulamentação onde o presidente seria o único responsável pela concessão ou não dessas diárias. Também não concordo com isso. Hoje, essa concessão de diárias ela é feita por um órgão colegiado que somos os 4 representantes da mesa diretora. A única situação do projeto das diárias que a mesa diretora iria deliberar favorável ou contra seria quando o presidente pedisse a diária. Então, vamos supor, a gente aprovava essa diária, o presidente tem algum problema pessoal com o vereador, e de acordo com o interesse público, que não ficou claro também o que seria esse interesse público, o presidente poderia negar a diária. Então, não é justo. Tira a competência, tira a atribuição da mesa diretora e passa exclusivamente para o presidente. Então, esse foi um dos motivos de eu ter votado contra, embora tenha subscrito esse projeto, mas no mérito fui contra. Com relação ainda, voltando aqui ao Vale Alimentação, só para que os senhores saibam, e também o projeto das diárias, os 2 projetos foram reprovados na comissão. As 2 comissões votaram 2-1 pela não aprovação. Então, em tese, nós teríamos que primeiro votar o parecer da comissão, de acordo com o artigo aqui 62, nós teríamos que votar primeiro o parecer, que foi reprovado. Mas fomos direto para a lei e reprovamos. Se eu ofendi alguém, principalmente nossos servidores, eu peço desculpas, não foi minha intenção, mas eu estava pensando na maioria. Nosso município é muito pequeno para a gente criar. Eu fiz uma postagem ontem falando do abismo, porque assim, embora de R$200 para 600 não pareça muito, são 200%. E pensando em todos os senhores, a gente votou contra, e eu parabenizo aqueles que tiveram a coragem de votar contra. Dando continuidade com a palavra, o vereador Gilberto Antônio Barbosa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos vereadores. Boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui. E boa noite a todos também que assistem pela rede do Facebook. E quero agradecer também, primeiramente, a Deus por esse momento de todos nós estar aqui. Que isso aqui é democracia, é isso, a política é isso. A gente tem que discutir mesmo para aquilo que seja o melhor para o município. Então, eu quero dizer a vocês que hoje foi favorável à indicação do vereador Giovanni, do vereador Ronaldo. Com certeza, essas 2 indicações aí vai trazer grande benefício aí para a população, né? E também votei a favor desse projeto de lei, né? Como eu disse, é democracia. E não vou dizer que meus companheiros, né, não deveria fazer o mesmo que eu fiz, não tão correto, né? Para isso, cada um tem a sua opinião. Mas hoje, se tratando do Legislativo e Executivo, eu opinei votar a favor por esse motivo, separando as coisas. Hoje nós temos a condição de fazer isso para os demais, para os 5 funcionários aqui hoje do Legislativo. O nosso prefeito hoje, como eu também fui que fui conversar com ele a respeito disso, com certeza a gente sabe que hoje não tem condições mesmo de fazer o mesmo para os demais, os funcionários, né, os motoristas e todos os outros funcionários. Mas ele falou para mim, como falou para o Giovanni, falou para os demais, que no próximo ano, se Deus permitisse, ia estar fazendo o mesmo, né, o mesmo que a gente fazia hoje, ele vai estar fazendo lá, dessa certa forma, dando reajuste, né, para os seus funcionários. Mas eu entendo sim, e estão correto as 2 decisões tomadas, eu tomei essas decisões, os demais vereadores também, parabenizo por tomar essas decisões, então, tudo certo. Quanto isso aí, né, então, fica aí, como se diz, né, fica aí o decreto aí da Câmara e do prefeito, que decidir aí, já foi feito, né. E também, né, quero dizer a respeito dessa indicação, onde o vereador Ronaldo, né, fez aí, de instalações de ar-condicionado no salão comunitário lá de Bentópolis. Acho que mais que é justo, ali precisa mesmo ser urgente instalado isso aí. E como ele fez a indicação, eu também já tinha, por outros dias, já tinha ido até o prefeito saber o que acontecia, que não foi instalado ainda, porque
Foi comprado, já está comprado esses ar-condicionado, está comprado, já está ali na prefeitura, quem tem conhecimento lá sabe. E aí procurei a Mismone, né? Todo mundo conhece aí, a Mismone, ali, a secretária do classe. Ela explicou para mim, eu devido não ter instalado ainda esse ar-condicionado. A empresa que ganhou a licitação para fazer a instalação, teve um probleminha lá e não conseguiu instalar imediato. Mas ela falou para mim que, a respeito disso aí, do final do mês para o começo do outro, isso já vai estar funcionando lá normalmente. Mas parabenizo, sim, essa indicação do vereador, que isso aí é vero, tem que ser feito mesmo ali. E também, né, deixo aqui o meu sentimento a todos, né, os familiares aí, né, das pessoas falecidas aí, né, nosso amigo aí, o Carlos Eduardo, o Cacá, né, amigo de todos aí, a Vivi, né, conheci muito também, né, fui vizinho há muitos anos ali dela. Então aí vem aí meus sinceros sentimentos a todos os familiares e os amigos também, né, que sofrem junto, né. E essas são minhas palavras. Boa noite a todos, que Deus abençoe e tenha uma ótima semana. Dando continuidade com a palavra, o vereador Ronaldo Vladimir Moreira. Senhor presidente, queria permissão para falar sentado. Boa noite, companheiros vereadores, senhor presidente, funcionários do executivo, nossa casa e as meninas que estão à frente desse poder legislativo. A gente ficou aqui da decisão que foi feito o trânsito desse projeto. Foi uma verdadeira bagunça. Não deveria ter exposto aos funcionários, a gente foi exposto. Eu fico aqui, deixo aqui meus sentimentos e a minha compreensão com vocês. Eu me sinto assim, eu acharia que teria que ter tido mais conversa. Vamos conversar, vamos acertar a situação. O prefeito, a gente já sabe da situação do município, não tem nada a ver com o prefeito. A situação que se concretizou ano passado bate hoje em vocês, infelizmente. Infelizmente é a política de Guaraci. Infelizmente é o que acontece com os funcionários do nosso município. O que foi falado antigamente aqui, que não poderia subir a diária, que tem gente, vereador aqui dessa casa, que votou contra todos os projetos que era da base do executivo, hoje está fazendo a outra cabeça, entendeu? Mudou completamente. Então, infelizmente, o que passou aqui durante toda essa casa está respingando hoje em vocês. Eu sinto muito, e são pessoas aí que vestiu a camisa da nossa Câmara aí, Legislativa, conseguiu colocar as coisas no eixo, funcionários dedicados. Eu passei por presidente dessa casa aqui 2, 3 vezes, sem dificuldade, passamos junto, e apesar disso, não vamos jogar a toalha. Nós vamos lutar pelos seus direitos, o que for possível nós vamos fazer. Só que aquela situação, se o executivo não coloca a mão na massa para tirar as despesas e valorizar os seus funcionários, infelizmente não vai ter. Não vai ter a situação adequada, porque o dinheiro está saindo por água abaixo, a cultura está gastando dinheiro exorbitante no município, somos sabedores disso. Então temos que fazer alguma coisa. Vamos começar essa casa, os senhores vereadores, a ver as outras secretarias que está aí, a não ser a saúde e educação aí que, né, está aí, faz o papel devido. Tem umas secretarias aí que a água está correndo por ralo. Infelizmente, vai ser difícil nós entrarmos num acordo com o Poder Legislativo e Executivo. Infelizmente, a situação vai ser difícil. Nós vamos encontrar uma solução, nem que se for com o plano de saúde, vamos voltar a bater nessa tecla de novo. Infelizmente, nós ficamos sabendo, peço desculpa aos senhores funcionários, que toda a vida foi centrado num planejamento assim. A base vai conversar com o prefeito, porque não tem a posição. Como que eu vou conversar com o prefeito? É inadequado, senhor presidente, o senhor falar isso. Como que eu vou sentar com o executivo, que é a base, é a prefeito? Quem que é a base? São eles que têm que ir lá conversar com o prefeito. Nós temos condições de fazer isso aqui, vamos ajudar os funcionários. Nós temos que ajudar os funcionários públicos. Eu não tenho como, que eu fui oposição, não tenho como eu ir lá e brigar e falar o que foi feito no passado. Infelizmente, no passado, nós batíamos na tecla. Se os funcionários chegassem, não foi dado, mas nós batíamos na tecla. Vamos conversar, vamos reunir. Infelizmente, eu desejo aí que nós consigamos aí o ano que vem acertar a situação de vocês, dos funcionários em tese, todos eles. Se, né, temos que conseguir aí
valorizar os profissionais, tanto da saúde como da educação, e os nossos funcionários aqui dessa casa. Infelizmente, foi mal sucedido esse projeto. O projeto foi mal elaborado, o projeto não mal elaborado em forma... Foi mal conversado e deixou aí os funcionários à mercê da comunidade, mal explicado. Então, desejo aí que o senhor presidente tome outra forma de manusear essa casa e vamos ver o que nós podemos fazer aí em prol da comunidade. O meu projeto aí, pois teve uma reunião da saúde, eu agradeço aí ao secretário da saúde, que teve lá do Novembro Azul. Então estava muito quente lá o salão comunitário, já está aí, né, quanto tempo já foi? Faz quase um ano que já está pronto o salão comunitário, não colocou ar, não colocou as mesas que já pedi, nem as cadeiras para poder fazer lá um aniversário, igual é feito no município. Então essas dificuldades aí que a gente se encontra no distrito, vamos ver se nós conseguimos solucionar há quanto tempo. Também gostaria aqui, senhor secretário da Saúde, que luta com essa bandeira junto dos seus funcionários, porque a sua postura hoje está aqui, nunca vi um secretário da Saúde, junto com os funcionários. Hoje está de parabéns de estar aqui representando essa classe de funcionários, lutando pelos direitos dos seus amigos que levam a nossa comunidade para a saúde. Aqui fica nossos parabéns para o senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste pela página da Câmara, meu boa noite a todos. Dando continuidade com a palavra o vereador Edinaldo Jesus da Silva. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, a todos que estão aqui presente aqui hoje, meu boa noite a todos. A quem está nos assistindo pela página da Câmara aqui, meu boa noite a todos. Essa noite, eu quero dizer que foi favorável aqui as indicações, que a gente sabe que indicação é o pedido da comunidade que vem, através do seu vereador aí, para poder trazer um benefício lá para o seu local lá, né? Então são duas indicações aí, a gente sempre tem um apoio, a gente sabe que são pedidos da comunidade, né? A respeito dos projetos, que eu fui contra, já tinha falado na minha fala passada, que também não concordava com a situação. A gente sabe que não é... Os projetos que são enviados para casa são projetos todos dentro da lei, mas assim, quando o projeto foi lido na semana passada, que eu recebi o projeto na sexta, eu fiquei preocupado, eu falei, caramba, vamos passar lá um auxílio para os funcionários da Câmara, tranquilo, que nem já foi dito aqui, os funcionários que merecem, a gente sabe que trabalha, mas eu lá sou funcionário há 23 anos, a gente sabe lá no começo como era difícil vocês trabalhar na prefeitura, não tinha benefício, não tinha nada, e hoje a gente vem adquirindo aí ao longo do tempo aí, temos aí elevação de nível, né? A gente estuda aí, se dedica, faz uma faculdade, um curso para poder ganhar um pouquinho mais, e aí eu achei uma desigualdade também de o prefeito não colocar um projeto aí alinhado junto com esse da Câmara, um ótimo projeto que se viesse do Executivo seria aprovado, como eu disse da fala passada, teria o meu apoio, porque a gente sabe que um auxílio, um vale alimentação aí, que já foi tentado mexer nesse vale com um projeto que passou aí de atestado, que eu fui contra. Até disse aqui na minha fala que eu até não concordo com o projeto de se o funcionário perder um dia e perder o vale alimentação, eu não acho justo, porque a pessoa que falta o dia sem justificar já perde seu dia, perde seu final de semana aí, é um desconto um monte, então já vai perder o vale também, então não concordo. Então, eu acredito que eu tive lá conversando com o prefeito, tive o vereador Nena, a gente foi pedir uma solução para ele, a gente falou assim, já que vai passar o da Câmara, por que você não coloca um projeto colocando um valor de R$100 pelo menos para começar, e o ano que vem continuar, se desse continuado aí, para poder aumentar mais, né? Para chegar aí nos 400, 500, mas como já foi dito aqui, esse ano não tem condições, já foi passado também no começo do ano aí, acho que um valor de 20 e poucos reais, que era 183, e não tem condições, ele está até preocupado com a situação, porque como ele disse, eu aumento para os funcionários, uns R$100 é um valor que não é muito relevante, mas ele está aí com 70 PSS aí, que está carregando o município nas costas, sem o vale alimentação de 200. Então, outra injustiça que eu acho, porque daí vai aumentar o nosso, vai aumentar, e esse pessoal vai ficar lá trabalhando, e não sendo merecido. Então, eu não acho justo ter essa desigualdade entre funcionários. Eu acredito que todo mundo está lá vestindo a camisa, a maioria que são motoristas que estão aqui, sai de madrugada, sai debaixo de chuva, passando aí, às vezes até passando da hora de comer, de se alimentar, porque chega num lugar não tem, eu sei como que é, que eu já passei por isso,
vezes você chega à noite lá em Londrina, 1 hora, 2 horas da manhã com um paciente, tem que esperar, não tem onde você tomar um café. Então, você está ali, às vezes saiu na correria, sem comer, e é difícil, né? E tem outros funcionários também que andou reclamando lá, a respeito da diária, de R$ 35, que está tirando dinheiro do bolso, está indo a trabalho do município, tirando dinheiro do bolso. E a situação da diária também o prefeito não sinalizou. Pelo menos esse ano, não sinalizou nenhuma solução. Temos que aguentar aí até o ano que vem e pegar no pé. Vamos pegar no pé porque tem que resolver uma situação que está aí desde 2021, que foi dado esse reajuste, e até agora nada, né? Passou 4 anos passados, agora já passando mais um ano, e está aí parado. E a gente sabe que as coisas vão aumentando o valor e a situação é difícil. Então, o meu motivo de ter votado contra foi isso, a desigualdade que eu não achei justo, mas eu acredito que em conversas com o prefeito aí, futuras aí, que ele possa trazer esse projeto aí de lá, para a gente alinhar com o projeto daqui e passar tudo junto e satisfazer todos os funcionários aí, que a gente sabe que a reclamação é grande, tá tão difícil, né? O pessoal daqui a pouco vai começar a desanimar. E daí? Daí vai tirar a camisa, não vai vestir a camisa mais, vai ficar ruim para o prefeito, né? Que ele precisa do funcionário para ter uma boa administração. A gente sabe disso, que se o funcionário tirar o pé, daí já era. Aí a coisa fica pior, né? Principalmente a saúde, a educação, que é o suporte do município aí, né, que não pode ficar sem. Como que para uma saúde e uma educação? Então, esse é o meu motivo de votar contra, porque eu acredito que a Câmara tem que andar junto com o prefeito, o projeto tem que ser junto, tem que ser conversado antes. Ele falou para mim que não sabia do projeto, ficou sabendo na segunda-feira, que quando foi lido, recebeu várias mensagens, várias ligações de funcionário, cobrando como que ia ser isso, se ele ia ter também, e ele ficou sem saber, ficou no mundo da lua lá. Difícil essa situação. E aí a gente não tem muita ação, não. Tem que ver o que ele vai trazer o ano que vem aí, para a gente poder alinhar com o pessoal aí, para ver se consegue dar o reajuste aí merecido para esse pessoal aí, que seja para todo mundo, para todos os funcionários. Essas são minhas palavras. Meu boa noite a todos. Dando continuidade com a palavra, o vereador Rinaldo Santana dos Santos. Senhor presidente, nobres vereadores, aos motoristas, funcionários públicos, secretário de saúde, os funcionários dessa casa, quem nos assiste através dessa página, meu boa noite a todos. Votei a favor das 2 indicações e também quero agradecer o senhor presidente pelo minuto de silêncio do Jackson Miguel Leite, a Vivi e o Carlos Eduardo Moda. São pessoas aqui da cidade, pessoas que têm suas famílias, e nada mais merecido do que esse minuto de silêncio cedido a essas pessoas. Eu votei contra o projeto 06, eu não concordo a Câmara ter uma diária maior do que o Executivo. Está aqui a situação dos motoristas que recebem R$ 35, eu falo quase em toda a sessão. Não tenho força para ajudar vocês, porque eu não votei para o prefeito, a base aqui votou. Vocês, boa parte, foram cabos eleitorais dele deve ir lá cobrar, porque não dá para comer, eu levo ele junto para cobrar, mas pelo que a gente sabe da situação que está o município, dos gastos públicos que tem, o Alex está na saúde, sabe disso. O carro da saúde não para, os funcionários andando. A gente sabe que é pouco, mas eu não tenho como chegar lá e falar, prefeito, dê esse aumento, eu já cobrei, o senhor tem, eu fui lá esse dia, conversei alguns assuntos, falei, tem que regularizar a situação dos motoristas, já estão reclamando faz 6, 7 meses, e nenhuma resposta foi dada. Sobre o 05, eu fui favorável. Quer dizer a vocês, com toda a sinceridade, não estou aqui querendo elogiar alguém, mas eu fui presidente dessa casa por algumas vezes, 2 ou 3, tive a oportunidade de trabalhar com a doutora Michele, com a Marcia, com a Daiane, agora entrou o Iago e o Alisson, a iniciante. Eu, sobre o projeto, cada um tem seu entendimento, votei a favor, porque são merecidos do que fazem. Eu passei por uma situação que vocês todos sabem, tinha um problema sério nessa Câmara. Se fosse esse promotor que saiu, eu tinha ido preso. Sabe quem que me deu suporte? As 2. Me orientou, que eu tinha o jurídico, foi comigo,
na hora da minha decisão, também estiveram do meu lado. Teve vereadores que foram depor na CPI e não falaram a verdade. Então, eu não estou aqui, eu acho que se o projeto foi feito certo ou errado, mas existe uma lei que você pode retirar de pauta. Cada um tem o voto, a sua opinião. Eu votei por ela. Aí andaram ligando para alguns eleitores meu, amigo, eleitor e amigo. Ah, você está votando no projeto do Lebrim? Eu falei, não, estou votando no projeto dos funcionários. A Câmara tem o orçamento, devolve para o prefeito, ele não sabe o que ele faz. Você está entendendo? Gastos é um monte. E se tem gasto, vereador, como o senhor diz da cultura, tem que denunciar. Aonde é que está sendo esses gastos? Não adianta falar, porque quem fala e denuncia é omisso. E eu não podia deixar aqui de votar nelas, não passar por essa situação, todo mundo aqui, achando que vocês merecem. Estudou, eu não estudei. Agora, quem sentou num banco de uma faculdade, participou de um concurso público, fez o AB e se formou, tem que honrar pelo o diploma que vocês têm. Tem que honrar com o nome. Isso vem de pai a filho, honrar pelo nome e honrar pelas pessoas que confiam em você. Sobre as diárias, eu também não concordo, vereador, com aquele item que se perder um dia, a pessoa desconta. Mas o que é que vai acontecer? Vai trazer atestado. Agora, se os funcionários, aqui tem 5, está faltando, o Iago e o Alisson estão no estágio probatório. Todo estágio probatório tem que ter uma análise do processo do camarada. Se um dos dois está faltando, no final, ele pode ser demitido. A lei diz isso. Então, não adianta querer, eu não tenho, o prefeito tem seu orçamento, eu não vou lá na Secretaria de Saúde perturbar o secretário que eu tenho que fazer. Quando chega alguma situação para mim, eu resolvo, não fui no centro de saúde, porque o senhor tem muito a fazer. Já cobrei também a respeito dos PSS. Segundo a legislação, o PSS não tem direito em vale alimentação. Mas antes disso, eu liguei para alguns amigos. Por exemplo, Gelone Sorvete paga R$300 de vale alimentação para os motoristas, 430 o pessoal dos serviços gerais lá, para a produção. Também a minha filha trabalha na Especial Nutri, perguntei a ela me disse que recebe 350 vale alimentação. Liguei para um amigo da Polícia Civil, ele falou, olha, eu recebo 834. A Polícia Militar, 834. E o Judiciário, não tem bem informação, R$2.000 de vale alimentação. Então, por que esses 5 têm que pagar esse pecado? Cada empresa dá o aumento que ele quer para o profissional dele. Eu falo isso porque confio nas duas. A Márcia me ajudou aqui, eu fiz reunião da Vempar, ela não tinha obrigação de estar ajudando, estava ela e a Michele me organizando. Então, o Ronaldo trabalhou com as duas, sabe. Agora, os demais vereadores que não são presidente, não sabem o quanto custa sentar naquela cadeira. Então, custa, o orçamento é ele que assina. Se der uma zebra no adiário, uma denúncia, é ele que paga. Se der um processo, existe 1, 2, 3 da mesa. Mas se os 3 não têm condições financeiras, ele paga, porque ele é o mentor da despesa. Então, essa questão do projeto foi mal elaborado, sempre foi aqui. Agora, eu não estou defendendo o senhor. Nós temos nossos divergências políticas, mas o que é certo é certo. Agora, eu votei contra ou a favor. Por quê? Por tal motivo. Agora, o prefeito, se não vai dar o vale que eu acho que não tem condições, tudo bem, mas os funcionários não podem pagar por isso. Vocês me perdoam a minha falta de modéstia. Quem me conhece sabe disso. Eu tomo essa decisão com toda certeza, que as piores decisões do município aqui eu tomei. Não sei se vocês se lembram de uma CPI que eu tive e eu fui até o final. Depois tinha um fundo de participação do fundo de previdência, que o prefeito da época queria retirar e dependia da minha assinatura. Recebi proposta financeiramente, recebi ameaça. Eu falei, não adianta me ameaçar que eu vou morrer uma vez só, não sou melhor que ninguém. Mas eu segurei o dinheiro que era do funcionário. Não arrancou o fundo e o prefeito que entrou outra Câmara, porque aqui é o seguinte, quando você é contra, você tem um direito. Quando você é do outro lado, você já muda. Aí quando a Câmara entrou, aí eles eram juízes, foram lá e arrancaram o dinheiro e o prefeito foi penalizado por essa situação. Então, não estou aqui fazendo média, eu luto sim, eu defendo todo o funcionário, faço muito serviço de vocês, quando me ligam de madrugada, fiz e faço, enquanto Deus me der saúde, eu vou fazer. Eu não estou fazendo mais que obrigação, porque eu sou um cristão. Vocês sabem que eu passei por um Covid, quase morri, mas rezaram por mim. E uma das pessoas que me pediu
Hoje, a questão desse projeto também é razoável, só que eu expliquei para ela qual que era a situação. Só que a conversa na rua, que os 9 vereadores vão receber o auxílio alimentação. Isso não existe. Então, as conversas são distorcidas, e aí vem aquela história. Quando você fala de alguém, mas o cara tem família. Mas vocês também têm. Eu passei por isso quando fui denunciado. Eu também tinha família, mas ninguém respeitou minha mãe de 93 anos. Jogou na rede social, trouxe jornal. Eu era ladrão, graças a Deus, consegui provar minha inocência. Tudo politicagem. Daqueles, pouco restou. Continuei meu trabalho. Depois respondi também outra denúncia por diária que eu não sabia que a lei você tinha que comprovar a diária. Gastei, mas graças a Deus também provei minha inocência. E a hora que tiver protocolado, eu quero levar uma pessoa, num secretário, que andou nas casas dizendo que ia ser caçado, mas já tinha levado uma lambada, e o vereador Rosca ia perder o mandato. Será que ele tinha medo de mim? Eu não sou melhor que ninguém aqui. Eu estou aqui, esses 9 anos, eu nunca fui secretário, fui da saúde um tempo, saí, para mim conseguir. Eu consegui meus votos, graças aos meus amigos, graças ao meu trabalho e graças a esses companheiros que estiveram aqui. Porque antigamente, a prefeitura e o município era junto. Você fazia o que o prefeito mandava. Hoje não. Hoje a Câmara... Vereador, 1 minuto, posso. Então é isso que eu quero deixar para vocês e para quem está nos ouvindo. O motivo do meu voto foi por causa, porque estamos aqui 5 pessoas, a Daiane mora longe, vim aqui para escutar um monte de conversa que não tem fundamento nada com o orçamento da Câmara. Então me desculpa, a gente está aqui para defender o povo, eu não tenho nada pessoal contra ninguém, o vereador falou que não me procurou, se tivesse procurado eu tinha dado minha opinião, o vereador Ronaldo me procurou a respeito desse projeto, ele me procurou, ninguém mais me procurou, eu não me interferi nos votos, porque o voto é livre e o choro também. Então vocês me desculpam, é o que eu tenho que falar para vocês, falar para as pessoas que estão nos ouvindo, para depois não sair falando, o Rosca. Não, eu estou sendo sincero. Se vir um projeto de vocês, eu tenho que votar. Vocês trabalham, eu sei o que vocês passam da estrada. Agora, vir um projeto de lá e depois aprovado aqui, aí eu vou dizer, funcionário, que eu voto contra. Porque eu acho que não precisava um desastre pelas redes sociais da forma que foi feito. Convocando os vereadores e os eleitores dele. Mas eu sou violável em opinião e voto. Nada contra, está iniciando segundo mandato, mas a gente tem que ser realista. Vocês me desculpam o meu desabafo, mas eu estou junto com vocês. Para mim, vocês foram pessoas especiais. Meu boa noite a todos. Bom, agora passando para as considerações finais, sobre esses 2 projetos polêmicos. O 05, que se trata aí do auxílio alimentação dos servidores, foi um projeto criado aí que foi estudado e criado aqui pela mesa diretora, a pedido dos servidores desta casa. Eu não precisei votar hoje, se fosse para mim votar, eu votaria favorável, porque eu, hoje, como presidente dessa casa, eu sei que os servidores do Executivo também merecem a mesma valorização que os servidores legislativos estariam tendo com a aprovação desse projeto nessa casa. Algo bem simples, infelizmente o Executivo não consegue dar essa valorização lá na Prefeitura, por motivo de orçamentos. Enquanto aqui nesta casa nós temos orçamento para isso, e enquanto nós temos orçamentos para poder usar nessa casa, utilizar nessa casa, a gente às vezes acaba devolvendo lá à prefeitura e o prefeito utiliza da forma que ele bem entende, que ele bem quer, e essa casa aqui às vezes acaba ficando aí sem a própria estrutura, né? Eu, como presidente dessa casa, nesses 10, 11 meses, já consegui fazer várias inovações nessa casa, né? E assim, se não tivesse orçamento, eu jamais colocaria esse projeto em votação. Se a gente não tivesse uma condições financeiras aqui nessa casa, jamais colocaria. Igual o vereador Rinaldo citou, cada empresa tem aí a sua forma, tem o seu orçamento. Está aqui o empresário, o Ticão, ele lá na empresa dele, se ele consegue dar um aumento para os funcionários dele, nada mais justo
E é o que eu penso, se essa casa teria condições, teria sim que ter aprovado esse projeto. Mas, enfim, é democracia, cada um vota da maneira que bem entende. Falar que faltou, às vezes, falta de conversa sobre esse projeto, não faltou diálogo. O projeto chegou aqui na sexta-feira passada, chegou para todos os vereadores. Se não tinha concordância com o projeto, era só chegar ao presidente, vamos sentar os 9 vereadores, vamos conversar, mas isso não houve. Agora, falar que houve falta de conversa para o projeto, não houve. Isso daí, infelizmente, não aconteceu. Uma outra questão também que eu gostaria de levantar aqui, na reunião passada, o vereador Edinaldo citou que eu teria votado contra o aumento da diária no ano de 2021. Mas a ata, ela mostra ao contrário do que o vereador colocou. Eu vou só colocar só um pedaço. Edson Aparecido Santos, que cumprimentou a todos e comentou ser favorável a todas as proposições apresentadas. Então, assim, às vezes distorce ou falta de, né, não sei o que acontece. Até na aprovação desse projeto da diária 2021, o vereador não estava presente, estava com problema de saúde de um familiar, mas, enfim, eu votei favorável naquela situação. Então, quero deixar bem claro para a população que a mesma coisa que foi naquele projeto seria hoje também, eu votaria favorável. A questão das diárias, esse 06, é um projeto também que os próprios vereadores pediram o aumento de diária. Infelizmente, hoje, alguns votou contra por essa situação do executivo não conseguir dar o aumento lá e a gente ter esse aumento de R$ 150 aqui. O vereador também colocou aqui que não votou favorável a este aumento porque o presidente que decidiria sobre essa situação da diária. Porque hoje está como que a mesa diretora acaba cedendo essa diária. Então, no projeto estava lá que o presidente ia decidir, porque é o mais justo, na minha opinião, porque é ele que vai ordenar a despesa. Se acontece alguma coisa hoje, amanhã, quem vai responder é o presidente da casa. Então, e o presidente também eu coloquei no projeto que a mesa diretora ia decidir sobre a diária do presidente, que atual que é eu, porque eu não posso legislar favorável a mim mesmo, né? Então, a gente, sobre esses 2 projetos, com certeza, eu votaria a favorável. Peço até desculpa aqui aos funcionários públicos, que às vezes, por algumas formas distorcida, entendeu de uma maneira, né, esses 2 projetos, mas com certeza a gente vamos estar sempre lutando pela melhoria do serviço público, a qualidade do serviço público e respeitando e estando sempre ao lado de vocês que carregam o município nas costas, igual dizem. Então, nada mais havendo, eu encerro essa sessão ordinária exatamente às 21h43. Que Deus abençoe a semana de cada um que está aqui nesta noite e a toda a comunidade que está aí nos assistindo.